Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui um vídeo, uma pequena aula, pequenos apontamentos para que a gente possa construir um entendimento melhor sobre a formação do mundo globalizado, né? Assunto esse que é o material para avaliação de recuperação do terceiro bimestre, tá bom? E para que a gente possa fazer isso de forma um pouco mais contextualizada, vou colocar um materialzinho aqui para vocês, só um instante. Bom, falar da formação do mundo globalizado é falar sobre o tempo presente, né? Então, eu posso fazer um recorte aqui do ponto de vista temporal os últimos 30 anos, tá bom? Então, trata da última fase de expansão capitalista, trata de um momento em que o capitalismo comercial e financeiro se estabelece, né? Então, os fluxos, né, que vão ser estruturados, né, que ganham maior ênfase é o fluxo de informações, é o fluxo de dinheiro, né? Então, o capital financeiro, mas lembrar que as finanças hoje elas acontecem muito mais de forma virtual do que de maneira física, né, de maneira concreta, tá? E para tanto, as tecnologias de informação, a internet, a fibra ótica representam um papel fundamental, né? Então, a criação para isso de uma chamada aldeia global, né? Então, de alguma maneira, todas as partes do mundo estão estruturadas dentro desse processo, tá? Então, há uma divisão do trabalho, é claro que alguns países ainda figuram, né, como meros fornecedores de matéria-prima, tá? Então, se você pega a América Latina, se você pega, inclusive, o Brasil, né, do ponto de vista do fornecimento das commodities, né, minério de ferro, os produtos agrícolas, então a gente ainda está lá nessa ponta, né, dessa cadeia produtiva. E, por outro lado, há aqueles países que comandam esse novo sistema mundo, né? São os grandes produtores de tecnologia, que detêm também o capital, esse capital financeiro, né? Então, só para a gente comparar, né? Então, enquanto os Estados Unidos têm um PIB aí na ordem de 27 a 30 trilhões de dólares por ano, o Brasil tem 3, 4 trilhões, né? Então, você veja que há uma discrepância, uma diferença assim gigantesca nessa ordem. Outro ponto aqui do nosso mapinha mental é a inovação tecnológica constante. Então, um dos motores, né, uma das molas propulsoras desse processo são as mudanças constantes, tá? Então, é um sistema que não vive sem o elemento novidade. Eu até gosto de lançar a mão, né, de uma música do Engenheiros do Havaí, onde ele fala sobre toda essa estrutura, né? Bom, vamos adiante. Ah, sim, o nome da música é O Papa é Pop. Então ela consegue dar conta bem, né, desses novos tempos. Bom, a formação desse mundo contemporâneo, ela não se deu de ontem para hoje. Tá? É um processo que remonta, a formação do capitalismo, ele remonta aos últimos 500 anos e a gente pode dividi-los em algumas fases. Tá? Então, essa primeira fase acontece lá no século XV com o processo das grandes navegações. Os países europeus vão comandar essa, essa nova fase, tá? Então eles tinham acumulado ali dinheiro, eles tinham acumulado conhecimentos técnicos, né, que fizessem com que eles liderassem esse processo. Então é nessa situação aqui em que eles vão conquistar os territórios no continente americano, no século XIX vão conquistar a África e a Ásia, né, e lá no apagar das luzes do século XIX ainda conquistam a Oceania, tá? Então é aqui que você tem um estabelecimento, né, de alguma maneira, mesmo que ainda de forma muito incipiente, de um sistema de trocas global, tá? Então você veja que foram vários séculos para que isso se estruturasse, tá bom? Então, lembrar ainda que nessa fase nós passamos pela economia mercantilista e economia imperialista, tá? Sendo que os países europeus vão lançar mão de métodos, né, hoje considerados pouco aceitos, né, para o estabelecimento
estruturas comerciais, tá? Então, a utilização de guerras, a utilização, né, de sobrepor sobre etnias, né, sobre violência, a utilização de mão de obra escrava e assim por diante, né? Então, não havia regras muito claras, né, de como que essas atividades iam ser estabelecidas. Vamos adiante. Bom, e já a globalização atual, ela minimiza, né, ela diminui as fronteiras entre os estados, né? Então, enquanto que nas fases anteriores, em que a gente trabalhou na lâmina anterior, os estados nacionais eram os grandes propulsores, né, dessa estrutura, né, dessa criação de uma cadeia global. Agora, esses estados nacionais, eles pedem a sua importância. Inclusive, as fronteiras pedem importância, tá bom? Então, nós podemos dizer que as fronteiras hoje, elas são porosas, né? Por um lado, ela permite a circulação daqueles fluxos que a gente falou lá atrás, né? De dinheiro, de informações, de mercadorias. E, por outro, ela cria um filtro, né? Ela cria toda uma seleção para a circulação de pessoas, né? Basta que a gente dê uma olhada para a questão das migrações, né, contemporâneas, tá bom? E as barreiras, né, a criação de blocos econômicos, a tentativa de criação de uma economia global, ela tende a querer quebrar barreiras no âmbito dos estados nacionais, ou seja, do ponto de vista da cobrança de impostos, né, e tudo mais, tá bom? Então, tende a se estabelecer um fluxo mais solto para esses processos. Os blocos econômicos ganham importância a partir dos anos 90, né? Então, se você pensa quem vai protagonizar esse processo é mesmo a União Europeia, né? Do ponto de vista da sua importância histórica, lá do pós-Segunda Guerra Mundial até a concretização de uma moeda única já nos anos 90, tá bom? E esse mundo, né, ele é estabelecido a partir de fluxos, de redes, né? Então, as redes virtuais, né, a partir das infovias, né, ou seja, os fluxos que são estabelecidos pela internet, sobretudo, né? Os fluxos que se estabelecem a partir do uso da fibra ótica, dos satélites, né, e de toda essa capacidade de armazenamento de dados, né? Então, provavelmente, o principal capital, né, o principal ativo hoje no mundo globalizado são os dados, né? Então, as outras formas de produção de riqueza, não que elas deixem de existir, mas elas recebem um papel secundário, né, dessa nova realidade. E as redes físicas, que elas não deixam de ser importantes, né? Então, você pensa que há uma demanda cada vez maior, né, por transporte, né, seja ele das principais vias, né, que forem, né, seja transporte aéreo, transporte rodoviário, transporte aeroviário, há uma demanda cada vez maior por esses processos, tá? Vamos adiante. Um pequeno instante, por gentileza. Bom, ainda sobre essa demanda, né, por fluxo de dados, por armazenamento de dados, isso só foi possível com o advento da internet. Lembrar que isso é um processo recente, né, que remonta aos últimos 30 anos. Lembrar que o estabelecimento, né, a necessidade de avanços constantes nessa área, né, e principalmente de ampliação de acesso, tá? Então, hoje, essas atividades não se fazem, né, sem que se esteja online, tanto é que há um crescimento do e-commerce, né, essa forma de comércio que
se intensificou principalmente a partir da pandemia, então ela veio por uma necessidade e se tornou uma prática usual, né, mesmo com o final das restrições de circulação de pessoas e tudo mais, né? Então a pandemia só veio apressar uma coisa que provavelmente aconteceria mais cedo ou mais tarde, tá bom? Lembrar do papel que a telefonia móvel assumiu. Então hoje, né, se você pega até a questão de acesso à internet hoje no Brasil, ela é muito mais feita via smartphone do que necessariamente por dispositivos fixos, né, como o computador e tudo mais, né? Então você veja como que é um processo recente, né, que você que é jovem pegou, mesmo você jovem pegou isso em transição, né, isso se estruturando. Haja vista que o smartphone, né, ele é uma tecnologia que remonta aos últimos 12, 13 anos, né? Então é muito recente, mais novo do que você, aliás. Do ponto de vista dessa rede, né, desses fluxos, nós temos aqui a importância de cada uma dessas cadeias, né? Então o transporte assume assim, uma importância, né, um elemento fundamental dentro dessa nova ordem capitalista, tá? O transporte marítimo, né, acontece principalmente utilizando os oceanos, né, os principais fluxos se dão ali no Oceano Índico, no Oceano Atlântico, tá? A maior parte, né, dada a abrangência do nosso litoral, a maior parte das exportações brasileiras se dá via marítima, tá bom? Então, é um grande potencial que o nosso país tem, apesar de que isso é subutilizado, né? Então, os nossos portos, eles têm, em alguma medida, estão obsoletos, né? Eles precisam ser reestruturados para que possa atender de maneira a contento, né, essas demandas crescentes, tá bom? O transporte fluvial, por sua vez, ele é mais recorrente nos países europeus, no Canadá, nos Estados Unidos e na China. Então, o Brasil até tem um potencial, mas ele também é subutilizado. Então, você veja que há projetos, né, para a construção de uma hidrovia no Rio Tocantins. Esse projeto contemplaria a cidade de Peixe, ali próximo a Gurupi, até Belém do Pará. Então, seria um importante corredor de exportação para as commodities que são produzidas aqui no Mapitoba, né, aqui na nossa região, tá? Há uma subutilização da hidrovia do Rio Madeira, né, e outras mais, Tietê, Paraná, a própria hidrovia natural que há entre Manaus e Belém. Então, enfim, há um potencial mais subutilizado, tá bom? E um outro viés desse processo é o que concerne o transporte aéreo, tá? Lembrar que, por mais que aparentemente seja o transporte mais viável, é importante lembrar que ele tem custos operacionais. Então, por isso, geralmente, o transporte aéreo ele é mais voltado para produtos que têm grande valor agregado, como eletrônicos, por exemplo, tá? Então, outros produtos, né, que têm valor agregado menor e que demandam de grandes espaços, né? Pense, por exemplo, o transporte de carne bovina, de grãos, minério de ferro. Então, os grandes navios graneleiros, apesar que demoram muitíssimo mais tempo, são o meio de transporte ainda mais, é o meio de transporte mais barato para esses segmentos, tá bom? Vamos lá. Agora, ao falar do transporte rodoviário, o Brasil tem uma história interessante, né? Enquanto que ele já foi o principal meio de transporte no final do século XIX e primeira metade do século XX, quando o café era a base, né, era o tripé da nossa economia, ele perde importância a partir dos anos 50, né, com a chegada desses eixos rodoviários, com a chegada do governo Juscelino Kubitschek, tá? E o Brasil perde muito com isso, né, tendo em vista que hoje o transporte que sustenta os fluxos no nosso país é o transporte rodoviário, né, que
é de longe o mais caro, é poluente, é demorado, né? A questão dos acidentes, né? A questão dos prejuízos do ponto de vista humano e tudo mais. Então, isso encarece demais o chamado custo Brasil. Então, portanto, para o Brasil se estabelecer e se firmar dentro dessa nova era globalizada, ele precisa fazer uma modernização dos seus meios de transporte, né? Fazendo um gancho aí em todos os segmentos que nós já abordamos daqui para trás, tá? Até agora. Com essas questões que a gente acabou levantando aqui, né? Então, qual que seria o cenário ideal para que a gente se estabelecesse, né, se firmasse aí e o custo operacionais brasileiros se tornasse mais interessantes, o que significaria atração de investimentos, significaria diminuição do valor dos produtos, né? Então, basta você pensar que tem muita coisa que nós consumimos aqui na região norte que é trazida de caminhão do sudeste para cá. Então, você imagina que o valor do diesel o tempo inteiro, né, a oscilação a qual ele está sujeita, o tempo inteiro implica, né, no custo final do que a gente consome lá no mercado. Tá? Então, o cenário ideal seria o estabelecimento de uma rede multimodal. O que significa isso na prática? Que é você utilizar do potencial de cada segmento conforme a situação. Ou seja, para pequenas distâncias e distâncias que necessitam de uma maior flexibilidade, é claro que o transporte rodoviário ele é essencial. Tá? Agora, para longas distâncias e principalmente em trechos continentais, como o Brasil apresenta, do ponto de vista físico, o transporte rodoviário é de longe o mais interessante, tá? E há também, né, considerando aí os quase 8 mil quilômetros que o Brasil tem de litoral, a navegação por cabotagem, ou seja, navegando ali, ladeando a costa, né, que é uma estrutura pouco utilizada também por nós, tá bom? Então, lembre-se que essa modernização do meio de transporte no Brasil é um elemento fundamental para a competitividade do nosso país. Bom, e nos últimos 30 anos, um elemento que também ganhou importância, né, um segmento que se tornou fundamental na geração de receita para os países, é mesmo a questão do turismo, tá? Então, a questão dos cliques, né, a questão das pessoas criarem um estilo de vida, né, de projetar seus sonhos a partir de viagens e tudo mais, isso cria uma demanda que outrora não existia, tá? Então, hoje, se você pega principalmente na Europa, o turismo representa boa parte das receitas do continente. Se você pegar a França, principalmente, talvez represente 80% das receitas do país, tá bom? Então, o setor de serviços, né, cadeia hoteleira, transportes e todos os demais segmentos envolvidos nessa cadeia produtiva ganharam uma significância muito grande nos últimos 30 anos, tá? Lembrar que o Covid-19 significou uma retração na cadeia do turismo, tá? E que agora, gradativamente, ela vem sendo retomada. E, principalmente, o turismo, como sendo uma demanda inventada, né, em certa medida, ela necessita também de uma infraestrutura. Então, vamos pegar como exemplo aqui o estado do Tocantins, que tem um potencial de beleza natural fantástico. Mas como você pensa, se nós pegarmos aqui como exemplo o Jalapão, onde falta infraestrutura, isso faz com que isso repele o turista, né? Então, se você pensa nas distâncias, você pensa que só há um aeroporto e ainda assim ele é de pequeno porte, né? Ele não comporta voos de maior envergadura, então isso aumenta muito os custos, né? Você não tem uma rede hoteleira mais próxima e tudo mais. Então, enfim, falta infraestrutura, enquanto que os países que são países desenvolvidos já entenderam já tiveram essa sacada, né? Já entenderam que isso é extremamente rentável, que a economia do futuro passa por essas questões e, portanto, investem pesado no segmento. Os Estados Unidos faz isso com muita maestria, os países europeus fazem isso, né? E tudo mais. Bom, dentro dessa questão dos fluxos, lembrar a importância dos modalidades que nós temos, né, de circulação de capital, que é o capital produtivo, que é aquele onde
o investimento é feito em situações concretas, né, como, por exemplo, investimentos em indústrias, em portos, em aeroportos, em áreas agricultáveis, né, e o capital especulativo é aquele que está muito mais voltado para um retorno rápido, apesar de ser um investimento de risco, né. Então, esses são os dois elementos que precisam ser muito bem analisados dada a atual conjuntura, tá? Em termos de globalização, eu acho que isso aqui dá bem conta, né, desses, não que isso esgote o que a gente precisa discutir, mas já te joga em vários elementos que você pode aprofundar a partir do seu material, tá? Outra coisa que eu queria dar ênfase aqui e que permeia essas relações dentro do mundo globalizado, só para a gente partir aqui para uma finalização, é em relação ao terrorismo internacional, tá? Então, lembrar que a questão de grupos minoritários, né, que são fundamentalistas, né, e geralmente o terrorismo está muito ligado a um extremismo religioso, tá? Alguém que quer sobrepor, né, criando uma verdade única, uma verdade absoluta. Ele vai ganhar mais notoriedade, curiosamente, a partir da globalização. Então, a globalização significou para ele uma ampliação no mundo, tá? Então, se tem uma coisa que nós podemos caracterizar em relação ao terrorismo, é que ele é um tipo de violência que preza pelo espetáculo, né, por mais estranho que essa afirmação possa parecer, tá? E geralmente um grupo terrorista, ao propagar, né, aquilo que ele faz, né, pense, por exemplo, em várias situações, o Estado Islâmico decapitou jornalistas norte-americanos, né, isso filmando e colocando no YouTube, né, coisa bizarra mesmo. Então, provavelmente, estavam muito mais interessados no choque que aquilo ia representar do que necessariamente na morte pontual do jornalista, tá? Então, eles usam os meios de comunicação para expandir o terror, né? Ou seja, eles potencializam a capacidade de enfrentamento que eles têm, né? Então, são grupos pequenos, são grupos que nunca vão enfrentar um exército organizado, uma força de segurança, né, de um país qualquer, tá? Então, haja vista que quando houve o atentado de 11 de setembro, lá em 2001, logo em seguida, o presidente Bush já determina a invasão, né, do Iraque para fazer o enfrentamento desses grupos, depois invade o Afeganistão, e esses grupos utilizam a tática de guerrilha, ou seja, ataques relâmpagos, ataques rápidos, e depois se refugiam nas montanhas, né, e assim é o seu modo de operar, tá bom? Então, é muito mais essa questão de causar o pânico, de causar uma sensação de insegurança, do que necessariamente de oferecer um risco para um país inteiro, por exemplo. Então, eles não têm essa capacidade nem humana e nem técnica, bélica de enfrentamento, tá bom? Mas não quer dizer que não signifiquem ameaças, né? Então, aqui vale a atenção para alguns redutos, né? Alguns grupos e áreas que eles já detêm comando, como, por exemplo, o Boko Haram, que domina uma parte importante do noroeste da Nigéria, tá? Como é o caso do Estado Islâmico, que domina uma boa parte da Síria hoje, beleza? Então, é uma guerra que envolve três grupos, né? Os pró-ditadura, o Estado Islâmico, a minoria curda. Então, são N e N situações, então são muitas camadas e que requer a atenção de vocês, porque são assuntos contemporâneos de fundamental importância. A tomada, né, do Afeganistão pelo Talibã, então, recentemente os Estados Unidos retirou as suas tropas de lá, tá? Então, não quer dizer que esses grupos não representem riscos, tá? Só estou dizendo aqui que talvez não signifiquem um enfrentamento em âmbito global, por exemplo, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que tenha ajudado em alguma medida, tá bom? Desejo uma boa prova para vocês. Um forte abraço e até a próxima.